Fala galera, tudo bem? Você sabe o que é um FI Infra, um fundo de investimento em infraestrutura? Será que é um bom investimento para a sua carteira? Nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa para começar a investir nessa classe de investimento. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então galera, o que é um FI Infra? Primeira coisa, não é um FII, não é um fundo de investimento imobiliário, é um fundo de investimento em infraestrutura. O que ele investe? Ele investe em debêntures de infraestrutura. Quais são? São projetos aí de saneamento básico, de transmissão e geração de energia, rodovias, portos. Então, investindo nesse fundo, você vai estar investindo em títulos de dívida dessas empresas que trabalham no saneamento, por exemplo, uma Egea, uma Sabesp, transmissão e geração de energia, uma Taesa, uma Eletrobras, rodovias, você também vai ter investido em companhias como a CCR, Rodovias. Então são as diversas empresas aí no Brasil que atuam nos segmentos de infraestrutura. Uma coisa legal investindo nesse fundo é que você também está indiretamente incentivando os projetos de infraestrutura no Brasil. Por quê? A companhia, ela quer fazer um projeto, por exemplo, ela quer fazer uma rodovia. Ela vai precisar de dinheiro dos acionistas e também de financiamento para ajudar nos investimentos. Então ela vai emprestar esse dinheiro do mercado, ela emite uma debênture de infraestrutura, que é esse cara que compõe aqui esses fundos, e é você comprando essa debênture, você vai ter um retorno programado, combinado na hora de você receber o seu dinheiro, existe um juros. Você está incentivando esses projetos e também você está investindo em títulos de renda fixa. Então, um fundo de infraestrutura são carteiras compostas por debêntures de infraestrutura, são as debêntures incentivadas, que são títulos de renda fixa. Então, elas são mais conservadoras do que, por exemplo, um FII, um fundo de investimento imobiliário, que você está investindo em títulos do segmento imobiliário, que ele tem um ciclo, ele varia, tem a cotação dos imóveis, dos aluguéis, então é um perfil mais variável do que as debêntures incentivadas ou as debêntures de infraestrutura. Beleza, aqui eu queria dar também alguns dados alarmantes. Por que essas debêntures elas são incentivadas? O que significa? Que nesse fundo e nessas debêntures, o investidor ele não paga imposto de renda. O governo incentiva, tirando esse tributo, para baratear o custo de financiamento desses projetos. Por quê? Porque 50% dos brasileiros não tem água tratada. Claro, você pode estar em São Paulo, eu aqui também estou, depende da sua região, isso pode parecer básico, mas é absurdo a gente imaginar que metade dos brasileiros, ou seja, metade dos 210 milhões aqui de pessoas do Brasil, não tem água tratada. Então é por isso que esse déficit em infraestrutura, ele é incentivado pelo governo através dessas debêntures com a isenção do imposto de renda. Outra coisa, quando a gente olha para as rodovias aqui em São Paulo região, a gente pode imaginar, tudo bem, não são as melhores, mas são pavimentadas, tem ali o pedágio, etc. Mas 20% das rodovias do Brasil estão ruins ou péssimas, ou seja, má conservação, pedágio ruim, vários buracos ali na rodovia. Então também é mais um déficit, mais um gap de infraestrutura que o Brasil ele carece. Por isso, existem esses fundos e essas debêntures incentivadas para auxiliar, para ajudar a iniciativa privada, não só o governo, a investir, a fomentar a evolução da infraestrutura do nosso país. Outra coisa, pessoal, quando a gente olha aí esses títulos de renda fixa, o fluxo de caixa desses projetos, seja de saneamento, energia, rodovia e portos, o fluxo de caixa ele é mais previsível do que, por exemplo, um fundo imobiliário. Ou seja, você tem ali vários imóveis que você precisa receber, mas esses aluguéis, eles existem ciclos do mercado, ou seja, deu um Covid, será que o aluguel vai repassar tanto? Deu um Covid, será que o valor do imóvel vai valorizar, vai desvalorizar? Então, esse ciclo dentro de um FII, por exemplo, ou do próprio mercado acionário de bolsas, são fluxos de caixa menos previsíveis do que esses projetos de infraestrutura. Por exemplo, o cara vai fazer uma rodovia, ele tem ali um planejamento ao longo desses vários próximos anos, tem ali um ciclo de investimento que ele vai financiar, seja por debênture, seja por capital do acionista, e aí depois ele vai ir construindo ao longo do tempo. Todos esses projetos, eles existem um planejamento muito mais robusto e previsível
do que você pega ali algum segmento mais cíclico, por exemplo, varejo, mercado de bolsa, às vezes imóveis. Então, esse fluxo sendo mais previsível, a gente consegue inferir de que o risco de crédito, o risco de não pagamento, por exemplo, de uma transmissora ou gerador de energia, o risco de não pagamento dessa dívida, ele é menor, porque esse fluxo de caixa ele é mais previsível para esses projetos de infraestrutura. Vale a pena lembrar, esses títulos são isentos de imposto de renda. E aqui, qual que é a grande vantagem de um FI Infra comparado a outros fundos? O FI Infra ele tem uma regulação de que o fundo precisa estar investido em até 85% em debêntures de infraestrutura. E esses 15% que porventura não estejam investidos em debêntures incentivadas, mesmo assim o fundo ele garante essa isenção do imposto de renda. Ou seja, o fundo investiu esses 15% em títulos públicos, você está comprando títulos públicos isentos de imposto de renda. É como se você fosse comprar um tesouro direto que possa estar investido dentro daquele fundo, ele também vai ser isento. Essa é a grande vantagem. O fundo não precisa investir 100% em títulos isentos. Ele pode investir até 85% e os outros 15% automaticamente seriam isentos. Então, pessoal, agora passando aqui também para mais alguns outros detalhes, um FI Infra é um fundo listado. O que significa? Ele é listado na Bolsa de Valores, você pode ali, entra no seu home broker, digita o código de negociação desse fundo, você consegue comprar a qualquer hora. O que isso significa? Que o risco de liquidez, a liquidez desse fundo, dependendo ali os principais, é alta, então você consegue comprar e vender no mesmo dia, o que significa esses fundos, esse investimento é praticamente uma liquidez diária. Você precisou sair, colocou ali R$1.000, R$10.000, putz, preciso sacar. Vende sua cota a mercado como se fosse uma ação, assim que executar, no dia seguinte você tem o seu dinheiro na sua conta. Beleza, galera? Agora uma coisa importante, um FI Infra, ele tem, geralmente, a maioria, 90%, tem dividendos mensais, ou seja, mais aí um benefício para o investidor, para você aí do outro lado da telinha, que precisa daquela renda ali mensal. Outra coisa, esses títulos de debêntures incentivadas, que são dívidas desses projetos de infraestrutura, todos eles, por definição, dentro dos contratos, repassam a inflação. Então você, consequentemente, investindo nesses títulos através do fundo de infraestrutura, você também vai estar protegido da inflação. Ou seja, esses fundos eles vão retornar inflação mais alguma coisinha. Então, isso aqui dá-nos conforto muito importante de que você está investindo em investimento que minimamente vai superar a inflação, não vai comer o seu dinheiro. Então, a gente falou um pouquinho do que é um FI Infra, do risco desses papéis que eles tendem a ser mais previsíveis do fluxo de caixa, portanto, menor risco de crédito dentre os títulos de renda fixa e do crédito privado. E o retorno, geralmente, desses fundos ele vai seguir o IMA-B. O que é o IMA-B? É uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação. Então ele vai seguir IMA-B e geralmente mais alguma coisinha. Então, novamente, ele te protege contra a inflação. E a gente vai fazer aqui um exercício daqui a pouco e eu vou simular esse índice de IMA-B comparado aos outros grandes índices de retorno dos investimentos, que é o CDI, 100% CDI, que é a bolsa, o dólar e também o indicador dos fundos imobiliários, o IFIX. Depois a gente vai olhar aqui daqui a pouco essa simulação. Antes disso, eu quero finalizar esses nossos conceitos falando um pouquinho por que não só investir no FI Infra, mas por que investir num fundo de investimento é interessante para você, investidor. Então, pessoal, aqui o que a gente olha? O risco ao investir num fundo de investimento, no nosso caso hoje aqui é um fundo de infraestrutura, ele é menor do que se você investisse em cada debênture um a um, se você fosse replicar uma carteira desses fundos de infraestrutura. Por quê? Primeira coisa, a gestão desses fundos é profissional. São várias pessoas, são equipes que estudam, que acompanham esse mercado há 10, 15, 20 anos, então eles têm muito mais experiência em analisar o risco de crédito, precificação dos títulos de renda fixa, a gestão da liquidez desses títulos. Por quê? Imagine se eu fosse comprar 20 debêntures para replicar aqui, por exemplo, uma carteira desse fundo. Cada debênture geralmente custa de R$1.000 a R$10.000. Vamos supor que o valor mínimo que você vai conseguir é esses R$1.000. Você precisaria de R$20.000 para ter 20 debêntures. Os fundos que a gente está olhando aqui geralmente tem 50, 70 debêntures. Então,
seria muito restritivo você, primeira coisa, conseguir replicar essa carteira desses fundos. Outra coisa, a diversificação. Eu falei, você conseguir no máximo comprar 20, 30. Os fundos têm 50, 70, 80 debêntures. É muito mais diversificado e se um deles der pau, se uma empresa ali tiver problema, se ela zerar ali o retorno, não vai machucar o seu retorno consolidado de todo aquele grupo de empresas. Agora, se você comprou 10, 20 debêntures, uma delas que der pau, é um percentual do seu portfólio de perda muito maior do que uma carteira diversificada de um fundo de infraestrutura. E a liquidez que a gente olha aqui, o que significa? O fundo de investimento, geralmente ele tem carteiras, ele tem ali investidores que investem de milhões, de centenas, de dezenas de milhões. Então, quando ele vai negociar a precificação daquela debênture para comprar, ele consegue uma barganha, ele consegue um spread menor, ele consegue comprar mais barato, porque o volume dele, do fundo, é maior do que você ali, pessoa física, tentando investir individualmente, comprando ali uma debênture de R$1.000. O cara vai entrar com um chequinho de 100, 200, 300 milhões de reais, isso vai melhorar muito a compra desse papel. Melhorando a compra desse papel, isso aí é retorno direto na sua cabeça para você que investe nesse fundo. Esse spreadzinho que ele ganha, esse descontinho que ele ganha, vai maximizar o retorno do fundo. E por fim, o retorno que a gente observa nos fundos de infraestrutura, através desses fundos de investimento, eles são retornos consistentes, que eles seguem esse MAB que eu comentei, e acima da inflação, IPCA mais alguma coisa. Ele é isento de R, né? Então, se você fosse comprar debêntures incentivadas ou debêntures ali dentro da sua plataforma de investimento, algumas delas podem não ser incentivadas. Aqui, todo fundo garante isenção de imposto de renda, inclusive o percentual que não é debênture incentivado. Por exemplo, títulos públicos que tiverem nesse fundo, você vai estar comprando títulos públicos isento de imposto de renda. E o dividendo mensal, isso aqui também é uma grande vantagem. Se você fosse comprar uma debênture incentivada individualmente, você geralmente teria juros semestrais, trimestrais. Isso não garantiria esse dividendo mensal. No fundo de investimento, ele faz essa gestão desses fluxos e garante que todo mês você vai ter esse dividendo mensal. Então, galera, agora que a gente passou os principais pontos de um FI Infra, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Eu quero lembrar que se tiver mais alguma dúvida, se você tiver interesse, você pode entrar no nosso site, Irmãos Investidores, deixa seu e-mail com a gente e a gente vai marcar uma consultoria financeira grátis. A gente pode conversar tudo sobre FI Infra ou qualquer outro fundo de investimento, qualquer outra classe de investimento que você tenha alguma dúvida. Então agora, passando para a tela do computador, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um FI Infra listado na bolsa para a gente aqui visualizar todos os conceitos que a gente